Deus querido, Deus amado, queremos agradecer ao Senhor. Agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Obrigada, Jesus. Obrigado por nos escolher. Nos escolher estar aqui, ó Pai. Nos escolher para fazer coisas tão nobres. Obrigada, Jesus. Amamos a Tua presença. Amamos estar juntos. Amamos, ó Pai querido, tudo que o Senhor ama. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui que eu fiquei um pouquinho ansiosa. Minha boca está seca. Amém. Meu nome é Solange, mais conhecida aí por Sol. Sou esposa do pastor Cláudio. Acho que bastante pessoas aqui conhecem, né? E nós estamos juntos ali no prédio do Jatobá. Eu sou pedagoga e neuropsicóloga. Eu trabalho com os transtornos do neurodesenvolvimento. E fiz uma especialização em análise do comportamento para trabalhar de uma maneira mais eficaz com os autistas, que hoje é minha paixão. E eu fui chamada aqui para falar um pouquinho sobre o TDAH e o autismo, que hoje cresce tanto, né? Na verdade, não é que eles estão aparecendo, eles sempre estiveram ali. Mas hoje, graças a Deus, a informação tem chegado, né? Mais. E aí, nós estamos percebendo. E a igreja não fica fora disso, né? A igreja também recebe. Então a pastora Lu, né, juntamente com a Elisângela, falou, fala um pouquinho, né? Me pediu para falar um pouquinho sobre esses dois. E eu queria começar aqui conversando com você sobre uma pergunta clássica que nós fazemos quando nós vemos uma mulher grávida, uma amiga, parente, principalmente quando somos mais próximos. A pergunta clássica é: o que você quer, menino ou menina? Tem até chá revelação, né? Menino ou menina? Algumas, né, vão dizer: eu quero um menino, quero uma menina. Mas a maioria tem uma resposta que é clássica também, que é: vindo com saúde, não importa o sexo. Não é? É a resposta clássica. Essa resposta, ela evoca um medo. Porque acredita-se, né, existe uma crença fundacional que existe poucas coisas piores que um filho não saudável. É por isso que dizemos isso, né? Vindo com saúde é o que importa. Mas fato é que de uma forma divina e de modo diversificado, algumas crianças com necessidades especiais cruzam o nosso caminho. Não é verdade? Por que crianças com necessidades especiais? Porque todas as crianças são especiais. Algumas têm necessidades, né? Mais especiais aí. E eu tenho certeza que aqui talvez, né, tenha pai, mãe, né, de criança com necessidades especiais, tias, avós, primos, irmãos, amigos. Provavelmente você conhece uma criança com necessidades especiais. De alguma forma cruzou o seu caminho. De alguma maneira cruzou o meu caminho. E por que eu estou começando, né, assim? Porque nós somos pessoas cristãs. Nós carregamos dentro de nós o Evangelho, amém? Carregamos dentro de nós o Evangelho. E nós conhecemos a palavra. Conhecemos aquilo que Deus verdadeiramente quer para todas as pessoas. Como já foi dito aqui,
a Manu disse muito bem, né? Alargar as fronteiras, alcançar. E essas crianças também precisam ser alcançadas. E os pais também. E aí eu me lembro, né, baseado na palavra de Mateus 11, 28, 30, é um versículo bem conhecido. Se você tiver aí em mãos, pode abrir. É um versículo bem conhecido, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, que é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Baseado nessa palavra, Deus nos chama para ser instrumentos de Deus, para deixar mais leve o fardo dessa mãe, desse pai, dessa avó, o fardo até mesmo dessa criança. Talvez você pode estar dizendo aqui para mim: não, mas meu filho não é peso, o meu filho autista não é peso, meu filho com TDAH não é peso para mim. Só quem vive na pele ou próximo sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado, o quanto é cansativo, o quanto que desgasta, o quanto que exige muito daqueles que estão ali próximo. Então é cansativo. E é tão bom quando Deus, Ele usa alguém que traz alívio. Quando Ele usa alguém que traz um descanso. Quando Ele usa alguém que traz uma palavra que te alivia, que te alegra. Lembrando aqui, né, que a Manu disse que é professora e tem professores aqui, né? Eu também lecionei durante muitos anos, né? E muitas das vezes, hoje, né, eu atendo, a igreja me cede um espaço. Então hoje eu atendo essas crianças, né, com transtorno do neurodesenvolvimento, e eu escuto muito dos pais sempre dizendo assim: eu recebi um bilhete, a professora reclamou disso, a professora reclamou daquilo, a supervisora pediu uma reunião, falou que meu filho é assim, que meu filho está desse jeito. E essas mães, poucas, escutam a escola ou professores falar bem destes filhos. Elas sempre são chamadas para algo negativo. Eu sei que existem professores maravilhosos, que verdadeiramente estão sendo usados por Deus, que são instrumentos de Deus para trazer alívio para essa família. Eu sei que tem. Eu conheço alguns que de verdade alivia mesmo, que de verdade acolhe. Mas eu também conheço outros que traz peso. Eu conheço outros também que, desculpa falar, mas estão ali só para receber mesmo salário e pronto. Não tem perfil para estar ali. E o quanto isso é triste, doloroso. Eu conheço diversos casos assim. Mas nós que conhecemos a Deus, nós que carregamos o Evangelho dentro, nós fomos chamados para ser instrumentos de Deus, para trazer alívio. E aqui, de uma maneira especial, para essa família atípica, para essa família que precisa auxiliar ali o seu filho, seu sobrinho, seu aluno também. Como é difícil.
Eu não sei hoje como tá, mas no curso de pedagogia nós não temos uma disciplina tão eficaz, uma disciplina tão profunda, que nos ensina, que nos ajuda. Não. Formamos e somos jogados ali na sala de aula. Isso aconteceu comigo. Tem muito tempo que eu formei, tudo bem. Não sei se hoje mudou. Mas eu estava numa sala de aula ali com 30 alunos, 2, 3 especiais, que eu não fazia ideia de como fazer. De como incluir. De como trabalhar com eles. Eu nem sabia o que eles tinham. Eu acredito que hoje talvez tenha melhorado um pouquinho, mas está muito longe do ideal. Está muito longe. Pelo que eu acompanho, eu consigo perceber que está muito longe. E nós precisamos de fazer essa diferença. Nós precisamos de ser esse alívio. Nós precisamos de apresentar esse Jesus que fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Você, mãe, pai, que está cansado, sobrecarregado, nós precisamos, como líderes, como professores, nós precisamos disso. E ainda que você não saiba muito sobre esse assunto, sobre autismo, sobre TDAH, sobre inclusão, ainda que você não saiba muita coisa, uma coisa você precisa. Uma coisa nós precisamos saber e aprender: empatia. Precisamos ser mais empático. Só o dono da dor sabe o quanto dói. Precisamos de gerar isso no nosso coração. Eu posso não saber muita coisa, mas eu tenho empatia, eu vou respeitar. Eu não vou sair falando o que eu não sei, ou simplesmente o que eu acho, mas eu vou ter empatia. Empatia. Então permita que Jesus te use para trazer alívio. Quando você receber uma criança assim na sua célula, na sua igreja, na sua casa, lembre-se disso. Empatia. Então vamos lá. Eu vou falar aqui de uma forma bem ampla, né? Porque o tempo não nos permite aprofundar. Falar um pouquinho sobre, né, o TDAH e o autismo. Porque a inclusão, ela se inicia entendendo o básico. Se eu não entendo, não sei nem qual que é essa sigla, TDAH, como é que eu vou incluir? TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então eu preciso de entender um pouquinho o básico para que eu possa conseguir incluir. Para que eu possa conseguir ajudar, para que eu possa conseguir ser o alívio. Eu preciso de entender um pouquinho sobre isso. Então nós, né, hoje, como líderes, podemos ajudar. Nós podemos ajudar, embora eles passam pouquíssimo tempo conosco, como a pastora Lu disse aqui, né? É tão pouco tempo, é muito mais, né, com a família. Então, como que eu posso ajudar? Eu, como líder, você, como líder, como que você pode ajudar? Começando a entender, né, um pouquinho o básico sobre esses transtornos. Sabe para quê? Para orientar. Para orientar o pai, para orientar a mãe, para orientar a família a procurar uma ajuda especializada. Porque não é fácil também você perceber e falar. Talvez eles não vão receber bem. Então nós precisamos de trazer mais para perto, né, esse assunto, este tema, aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais, para que a gente possa orientar de uma melhor maneira. Porque assim eles mesmos, os pais orientados, eles mesmos vão poder nos ajudar a incluir. Eles vão poder chegar perto da gente e falar: olha, o meu filho, ele é assim. Com ele, você pode trabalhar dessa maneira. Vai dar certo se você fizer assim. Eles mesmos vão nos ajudar. Veja que bênção
seria? Como já foi falado aqui algumas vezes, né? Os primeiros a fazerem parte da equipe Kids, da rede Kids, deveriam de ser os pais, né? São os maiores interessados. A mesma coisa para incluir, a mesma coisa para inclusão. Se eles estão bem orientados, eles vão nos ajudar. Eles vão nos ajudar. Amém? Estão compreendendo? Então vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho, né, do TDAH, depois eu vou lá pro autismo. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado principalmente, né, estou dizendo aqui principalmente porque não é só isso, tá? Tem outros sintomas também, mas principalmente pela desatenção, impulsividade e agitação. Ok? Sintomas aí clássicos do TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O TDAH, ele se manifesta de maneiras diferentes, tá? Então, se você vê uma criança ali que tem TDAH, não vai ser igual uma outra que também tem TDAH. Ele se manifesta de maneiras diferentes. E não existe um exame que você faz e que vai constar lá, tem TDAH, tem déficit de atenção. Não existe esse exame, não existe um raio-x, não existe. O diagnóstico, ele é clínico, é observação clínica. Então, é com um especialista observando, fazendo anamnese, né, que é uma entrevista ali com a família, com os pais, com a aplicação de testes. É por aí que o diagnóstico ele vem, tá? Então não existe exame. E o que acontece, né, com o cérebro dessa criança ou dessa pessoa que tem esse transtorno? O cérebro, ele responde de maneiras diferentes a determinados estímulos. Nada mais é do que isso. O cérebro, ele responder de uma maneira diferente da outra pessoa que não tem. E a idade, né, para o diagnóstico é a partir dos 4 anos, porque os testes que existem é a partir dos 4 anos. Então, quando a criança, né, ela tem lá os seus 4 aninhos para 5 aninhos, consegue-se fazer esse diagnóstico, né, de forma precoce. Mas esses sintomas, eles vão se manifestar de uma maneira mais visível na escola. Por isso que a escola é um grande aliado. Eu trabalho muito com a escola, né? Com devolutivas de relatório, com encaminhamentos. Eu recebo encaminhamentos de médicos, mas muito mais das escolas. Chove de encaminhamento das escolas, né? Por quê? O professor está ali todos os dias e ele tem a oportunidade de observar aquela criança junto com os seus pares, né? O que é os pares? São crianças da mesma idade. Então a escola, o professor, ele tem muito mais para falar para a gente. Então o professor, ele precisa de estar bem atento a esses sintomas. E nós, os líderes, né, da igreja, também podemos aproveitar isso, aprendendo, né? Identificando, observando, opa, tem alguma coisa diferente. Essa criança, ela reage de uma forma diferente. Ela está respondendo de uma maneira que não é a mesma dos seus pares. Ah, mas crianças são diferentes. Cada um é de um jeito, sim. Mas existe um certo padrão cognitivo que a criança deve responder. Então é muito importante, né, sabermos aí o básico, para que a gente possa orientar, né, e encorajar a família a procurar uma ajuda. Muitas das vezes a família, a mãe, ela sente medo. Ela não quer, né, enxergar porque ela tem medo. Porque ela não conhece. Ela não sabe que tem tratamento. Ela não sabe que existem níveis.
ela não sabe que o seu filho pode ter uma vida normal. Ela não sabe. Então ela tem medo. Então é importante que esse encorajamento, né, venha principalmente de nós, que conhecemos a palavra do Senhor e que estamos ali para trazer alívio, para deixar mais leve. E o autismo, a mesma coisa. O autismo, ele também é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado principalmente, volto a falar, principalmente porque não é só isso, tá? Existem outras coisas também, né? Mas principalmente caracterizado pelos déficits na comunicação social, e o comportamento é restrito e repetitivo. Então dá para diferenciar esses dois. O TDAH e o autismo têm alguns sintomas que são parecidos? Alguns. Mas tem outros que ajudam a diferenciar bem, tá? Então, o que acontece ali com o autismo, né? Que tem a sigla, né? TEA. É o transtorno do espectro autista. Por que o espectro? Porque é muito diverso, nenhum autista é igual ao outro. Você vai encontrar autistas que falam, que não falam. Autistas que têm alterações sensoriais, que não conseguem suportar barulhos, outros já vão. Alguns que conseguem abraçar, olhar nos olhos, outros autistas que já não conseguem tanto. Então é um espectro. Então pode jogar por terra, né, aquela questão de autista é tudo de um jeito só. Não. É um espectro. Cada um é de uma maneira. Eu trabalho com vários autistas de diversas idades e de todos os níveis. Assim como no TDAH existem subtipos e níveis. Tem o nível 1, que é o leve, o 2, moderado, e o 3, que é severo. Esses níveis nos fala de suporte. O nível 1 precisa de ajuda. Pouca ajuda. O nível 2 precisa de ajuda. E o nível 3 precisa de muita ajuda. Então, os níveis vão nos falar desse auxílio, tá? Os níveis vão nos falar disso. E os subtipos, é necessário sabermos, principalmente os especialistas e os professores também, para saber a forma como trabalhar. No TDAH, eu tenho o tipo desatento. Às vezes nós pensamos que todo TDAH é aquela criança agitada que não para, né? Hiperativo, corre de um lado para o outro. Mas existe também o TDAH que é do tipo desatento. Ele não é hiperativo, mas é distraído, desorganizado, tem dificuldade na atenção, no foco. Então você ter essas ciências desses subtipos vai te ajudar como trabalhar. Eu li uma vez, né, que numa escola, ao invés de ter cadeiras para as crianças, né, era uma escola especial, né? Ao invés de ter cadeiras para essas crianças com TDAH, né, que eram muito hiperativas, tinha aquelas bolas de pilates. Conhece aquelas bolas? Para as crianças ficarem se mexendo, porque elas têm o quê? Essa necessidade. Achei isso o máximo, né? Uau! Então nós precisamos de ter essa ciência, porque às vezes, né, nós encontramos ali aquela criança que não para, que corre de um lado para o outro, e nós ficamos repetindo o tempo todo, né? Fica quieta, para, senta. E talvez ela não consiga fazer isso. Ou então aquele que é do tipo desatento, não é hiperativo, e aí você nem dá muita atenção, porque principalmente nas escolas, aqueles que chamam mais atenção são quem? Os mais bagunceiros, né? Os mais agitados, os que não param um minuto. Eles é que chamam mais atenção. Mas às vezes tem aquele lá, ó, lá no cantinho, que também tem o TDAH, mas é do tipo desatento.
E aí, a nossa atenção não é voltada para ele. Porque se está ali, está quietinho, não está atrapalhando a nossa aula, tá bom demais. É mais ou menos assim. Então, existem esses subtipos. E ainda tem o tipo misto, que é os dois. Tem tanto a desatenção quanto a agitação. É impulsivo. E no autismo, a mesma coisa. Tem os níveis, né, que é o nível de ajuda, leve, moderado e severo. E no autismo, né, tem diversas formas. Não é só subtipo como tem o TDAH, que é só 3. No autismo tem diversas formas. Ele se manifesta de diversas maneiras. Por isso que nós falamos o espectro. Então nós precisamos também de estar atentos, principalmente com aquela criança que tem dificuldade de interagir, de comunicar. A interação social, principalmente, de entender, não é recíproco. Principalmente, são os sintomas mais clássicos, os mais conhecidos. Mas não se esqueça, tá? Não é só isso, isso aqui é o clássico. Eles vão se manifestar de diversas formas. E aí nós nos perguntamos, né? Qual que é a causa? Existe uma causa? A maioria, né, da porcentagem aí é genética. Então, você não pega autismo, você não vai adquirir um TDAH, já nasce. É uma predisposição genética. E desde pequenininho já tem alguns sinais. Claro que se o nível for leve, vai demorar um pouquinho mais para você perceber. Mas os sinais estão ali. Se você for atento, você já consegue perceber isso. E no autismo, nós ainda contamos com comorbidades. O que é isso? Transtornos associados, outros transtornos associados ao autismo. É muito raro uma criança ter um autismo puro. O que é um autismo puro? Só o autismo, é raro. Geralmente ela vai apresentar outro transtorno também. Geralmente isso vai acontecer. Então, tanto o TDAH como o autismo, eles têm, níveis e tipos. Ok? Tranquilo para vocês? Estou tentando ser aqui, né, o mais clara possível, não sendo muito técnica. Estou tentando, né? Quando nós recebemos, lá na minha igreja, lá no Jatobá, que eu sei, né? Eu tenho lá duas crianças que são autistas. Um é meu paciente, outro é só minha ovelhinha mesmo. E eu vejo muito nos pais. Teve um dia que eu percebi que os pais nunca estavam juntos. A mãe e o pai nunca estavam juntos. Sempre no culto era um ou outro. Sempre no domingo, ou estava só a mãe ou estava só o pai. E claro, né, que depois que ele virou meu paciente, eu fui entender tudo. Que um sempre tinha que ficar com a criança, tinha que ficar com o filho para o outro ir no culto. E eu fiquei pensando, nossa, será quanto tempo tem que eles não vêm no culto junto? Aí eu cheguei perto deles, né, de um deles e falei, olha, na próxima semana é a minha equipe que vai estar lá no culto Kids. Pode trazer seu filho, traz ele que eu vou ficar. Vou ficar com ele lá no culto Kids para vocês dois poderem vir junto. O pai celebrou e falou, é mesmo? Que legal. No domingo seguinte, eles levaram. Levaram o filho, deixou lá comigo e eles estavam juntos. Olha que coisa maravilhosa. Eu pude fazer, eu pude contribuir. Maravilhoso, os dois juntos. Quanto tempo será que eles não cultuavam a Deus junto ali? E eu fiquei com essa criança.
Não foi difícil para mim, porque ele já era meu paciente. Na verdade, foi até bom que eu pude observar outras coisas mais, né? Mas você, líder, também pode fazer isso. Talvez fora da sua escala. Você pode fazer isso. Talvez você já observou. Talvez você conhece aqui na igreja. Você pode fazer isso. Lembra da palavra de Mateus? Alívio. Tornar mais leve. Talvez é aquela criança que ninguém quer, né? Ah, fulano chegou. Meu Deus, hoje toda igreja tem, gente. Toda igreja tem. Toda igreja tem. Aquele que fala, nossa, fulano e ciclano veio e encheu a sala. Nossa, mas hoje o culto Kids estava só com 10 crianças. Filho, fulano e ciclano vieram, parecia que era 20. Toda igreja tem. E ao invés de ficarmos, né, só nos lamentando, comentando, já passou pela sua cabeça? Será que é uma criança atípica? Será que eu posso ajudar mais? De uma maneira diferente? Será? Lá no Jatobá, tem um menino que é esse, exatamente. E aí as pessoas chegavam muito para mim, porque sabe que eu trabalho, né? E falava assim, nossa, fulano tem alguma coisa. Nossa, fulano tem alguma coisa, não tem base. Eu falo assim, olha, não é meu paciente, né? A mãe nunca me falou nada, nunca me pediu nada. Então fica um pouco difícil para fazer uma avaliação assim à distância. Então não sei. E ninguém também falava nada para a mãe, ninguém também falava nada para o pai. Eu sei que não é fácil, gente. Eu já atendi, né? Professores, ou até mesmo tias, né? Que falam assim, o meu sobrinho tem alguma coisa, mas eu não tenho essa liberdade de falar com a minha cunhada. Olha que triste. Olha, o meu neto tem alguma coisa, eu sei que tem, mas a minha filha ignora. Eu fico sem jeito assim de falar. Gente, eu já tive até avós ou tias que marcaram consulta comigo até escondido. Falava, gente, isso não vai dar certo. Porque não conseguia encontrar uma maneira de falar, né, para a mãe, de falar para o pai, né, de orientar. Não conseguiam fazer isso. Mas enfim, alguém falou para essa mãe, alguém falou para esse pai, né? E lógico, eu sempre com jeitinho ia fazendo algumas perguntas, mas até que um dia essa criança virou meu paciente. E não é que tinha mesmo algo? E não é que eu pude ajudar mais? E não é que os líderes, agora sabendo como melhorou, como eles conseguiram incluir a paciência, né? Ela foi melhor trabalhada. Por quê? Porque houve ali empatia, porque houve ali um entendimento. Se eu entendo, eu consigo incluir. Se eu entendo, eu consigo lidar. Se eu entendo, eu consigo ajudar. Então, o que está acontecendo, né, aqui hoje, né, nesse pouquinho aí que meu tempo já acabou aqui, nesse pouquinho de tempo aqui, é precioso demais, é maravilhoso demais. Que essa palavra aqui seja um ponto de partida para que você possa aprofundar, para que você possa encontrar uma maneira melhor de poder ajudar, de poder servir, compreendendo mais um pouquinho sobre isso, né? Hoje eu falei aqui de 2 transtornos, mas existem outros. Existem outros. Estes são os clássicos. São os que são mais vistos nas escolas e também nas igrejas. Então, na sua oração, quando você for orar, quando você for, né, falar com Deus, peça a Ele para abrir os seus olhos. Peça a Ele para te dar mais paciência. Peça a Ele que te oriente, que te conduza a verdadeiramente aliviar o fardo daquele pai, daquela mãe.
Porque como foi bem dito aqui, né, hoje, é a família, é um conjunto, a família precisa de ajudar. Precisamos, né, de trabalhar juntos. Igreja, família, escola, família. Precisamos de trabalhar juntos, em prol desse pequeno, em prol dessa criança, que é atípica, mas que também tem necessidades espirituais. Também tem a necessidade de conhecer Jesus. Amém? Então que essa palavra, né, ela possa entrar no seu coração e que ela possa despertar em você uma curiosidade maior. Foi um prazer compartilhar um pouquinho desse assunto com vocês. Deus abençoe.